Boas-vindas a mais essa nossa imersão. Hoje, a gente vai preparar o terreno para descobrir aquela ciência rigorosa que fica escondida bem debaixo dos nossos narizes, por trás das observações mais corriqueiras do dia a dia. É fascinante como a química constrói uma ponte entre o mundo macroscópico, que é aquele que a gente consegue enxergar a olho nu, e o mundo microscópico e científico, fundamentado naquilo que pode ser medido. Porque a ciência, pessoal, não acontece só naqueles laboratórios super equipados. Ela está nas medições invisíveis e nas leis naturais que ditam a nossa rotina, transformando o mundo ao nosso redor em dados reais e tangíveis. E para mapear essa jornada, nossa pauta hoje passa por observação versus experiência, a ciência da medição, entendendo a densidade no dia a dia e, para fechar, o poder dos gráficos. Vamos lá? Parte 1. Observação versus experiência. Sabe aquela velha história de que as aparências enganam? Pois é, na ciência isso é uma regra de ouro. Olha só que interessante esse contraste. No dia a dia, numa observação empírica comum, a gente simplesmente diz o gelo derrete quando é aquecido. Ponto final, né? Mas a ciência exige um nível de controle infinitamente maior. Uma observação científica real afirma que o gelo puro derrete a 0 graus Celsius ao nível do mar. Percebem a diferença? O método científico atua tentando isolar e controlar todos os fatores que podem bagunçar um experimento, como a pureza exata daquela substância ou a pressão atmosférica da sala. É esse controle absurdo de variáveis que garante que um resultado seja reproduzível. Sem esse rigor, um experimento feito hoje não faria o menor sentido amanhã, e uma descoberta feita num país não teria validade nenhuma do outro lado do mundo. O que nos leva à parte 2, a ciência da medição, porque só ficar olhando, por mais cuidado que se tenha, não constrói a ciência moderna. A gente precisa traduzir essas observações em números inegáveis. E para isso, precisamos entender dois conceitos, grandeza e unidade. Grandeza é literalmente qualquer coisa que possa ser medida. Pode ser a massa de uma pedra, o volume de um suco, a temperatura de um forno. Agora, a unidade é aquele padrão arbitrário que a gente escolhe para fazer essa medição fazer sentido. Imaginem o caos se a gente ainda medisse distância em passos ou palmos. Para a química atual, isso é impensável. É por isso que existe o Sistema Internacional de Unidades, que define padrões absolutos, tipo o metro e o quilograma. Isso garante que um número seja compreendido de forma exata em qualquer canto do planeta. E é incrível ver como a engenhosidade humana evoluiu para fazer essas medições com cada vez mais precisão. Pensando no tempo, a gente saiu de uma clássica ampulheta, que dava apenas uma noção bem rústica de que a hora estava passando, para instrumentos digitais ultra precisos que medem frações minúsculas de segundo. Essa obsessão por exatidão não é frescura, não. É o que permite hoje sincronizar redes de satélites e sistemas de GPS com relógios atômicos espalhados pelo globo. E, com a massa, a história foi a mesma. Aquela estimativa mecânica e um tanto subjetiva das balanças de pratos antigas, que eram super lentas e fáceis de errar, ficou de vez no passado. Hoje, as balanças digitais são altamente sensíveis e tiram completamente o erro humano da jogada. Frações de miligramas mudam tudo na hora de criar um composto novo. Então, uma leitura imediata e perfeita é um requisito básico nos laboratórios de hoje. Agora, vamos avançar para a parte 3 e ver como essas medidas formam uma das propriedades mais fantásticas da matéria, a densidade. A densidade é tipo a impressão digital da matéria. Ela é, matematicamente falando, a massa de um material dividida pelo seu volume. Dizer que um objeto é pesado é algo muito vago, mas medir a densidade entrega uma propriedade física única e definitiva, ideal para identificar substâncias misteriosas num laboratório. É a prova perfeita daquela famosa ideia de Lord Kelvin. O conhecimento real e profundo só acontece quando a gente consegue expressar os conceitos em números. E para colocar isso em perspectiva, imaginem pequenos blocos, todos exatamente do tamanho de um dado de tabuleiro, ou seja, 1 centímetro cúbico. Se esse cubo for de água, ele pesa exatamente 1 grama. Se for de madeira, ele é mais leve, pesando em torno de 0,7 gramas, e por isso flutua. Mas e se aquele mesmo espacinho foi preenchido com chumbo? Aí, meus amigos, o peso salta para impressionantes 11,40 gramas, e ele vai direto para o fundo. É exatamente o mesmo espaço volumétrico, mas com partículas muito mais compactadas. É a matemática explicando magicamente o que a gente vê acontecer no dia a dia. O que nos traz a parte 4, a densidade no dia a dia. Porque essas fórmulas não ficam só nos livros didáticos, não. Sabe quando a gente para o carro no posto para abastecer? A química está lá, operando nos bastidores. Aquele aparelhinho de vidro transparente, o densímetro, que fica ali do lado da bomba, serve para verificar na hora a qualidade do álcool. Como a água e o etanol têm densidades bem diferentes, a boia dentro daquele vidro flutua num nível super específico.
Qualquer tentativa de misturar água no combustível muda essa densidade, e a boia acusa a fraude na hora. É um mecanismo super simples, visual, mas que salva a vida de milhares de motores por aí. E adivinhem só, o mesmo princípio exato é o pesadelo de quem tenta adulterar o leite. Usando o equipamento chamado lactodensímetro, as cooperativas testam a pureza do leite antes dele chegar na nossa geladeira. Qualquer gota extra de água que for colocada ilegalmente ali no meio vai mudar a densidade da mistura e expor a fraude, porque o flutuador não vai parar na marca certa. Ou seja, a medição garante, literalmente, a segurança alimentar da população. E finalmente chegamos à parte 5, o poder dos gráficos. Afinal, depois de medir tudo com tanta precisão, a gente precisa comunicar isso de forma clara para o mundo. Números brutos podem ser muito intimidantes. É por isso que jornais, revistas e centros de pesquisa adoram os recursos visuais. Temos os famosos gráficos de setores, muito conhecidos como gráficos de pizza, os gráficos de barras ou colunas e os clássicos gráficos de linhas. Eles pegam bancos de dados gigantescos e complexos e quebram aquela barreira do jargão acadêmico, transformando tudo numa linguagem visual super rápida e fácil de digerir. Um gráfico circular, por exemplo, é absolutamente perfeito para mostrar como um todo se divide nas suas partes. Quando a gente bate o olho na composição química da crosta terrestre num gráfico de pizza, fica óbvio em frações de segundo que o oxigênio e o silício dominam quase tudo, seguidos por fatias menores de alumínio, ferro e cálcio. O cérebro capta essa informação sem precisar ler uma única tabela chata. Já os gráficos de barras são fantásticos para contar a história do tempo e comparar categorias rapidamente. Olhando para a evolução do setor de petróleo no Brasil ao longo das décadas, a simples altura das colunas nos mostra a produção, a importação e o consumo mudando com o tempo. Não precisa ler relatórios quilômetros para entender que o país cresceu e que a necessidade de energia disparou. A imagem já conta a narrativa inteira. Então, para encerrar nossa imersão, fica aqui um pensamento instigante. Quais outras medições invisíveis e leis científicas ficam aí ditando silenciosamente a rotina diária? Da próxima vez que for abastecer o carro, ferver uma água ou só ver a previsão do tempo no jornal, vale a pena lembrar. A ciência não tira folga. A química e a física continuam operando nos bastidores o tempo todo, em cada detalhe. O mundo fica ainda mais fascinante quando a gente passa a enxergar as métricas exatas escondidas naquilo que é super comum. Até a nossa próxima análise.